Fala pessoal, depois de muitos pedidos, hoje nós falaremos desse tema que é super polêmico, que ninguém gosta, mas todo mundo precisa saber. Imposto de renda. Se você também tem dúvidas, fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Solta a vinheta. Pessoal, hoje nós falaremos de imposto de renda no mercado de ações. Como que eu vou dividir esse vídeo? Eu vou dividir em duas partes. Eu vou fazer um resumão no primeiro momento desse vídeo. Para quê? Para aquelas pessoas que não têm interesse de ficar até o final e só querem ter uma noção básica sobre o assunto. Então eu vou fazer um apanhado e depois eu vou entrar em detalhe por detalhe ao decorrer do vídeo, em cada item, como dando exemplos, como declarar, compartilhando a declaração de imposto de renda para vocês. Tá bom? Então eu espero que gostem, né? Quem ainda não é inscrito no nosso canal, isso ajuda muito. Deixar o like aqui no vídeo, comentários, pedindo próximos vídeos, também ajuda bastante, tá, pessoal? Então vamos lá. Hoje eu falarei especificamente do mercado de ações. Não vou entrar em renda fixa, não vou entrar em fundo imobiliário e não vou entrar em mercado futuro. Só mercado de ações, né? Então, primeiramente, a primeira dúvida que perguntam pra gente. Eu tenho ações na minha carteira e não vendi ações, ou vendi muito pouco, tenho 50 reais, 20 reais de ações. Eu preciso declarar isso no meu imposto de renda? Sim, precisa. Todo mundo que virou o ano 31/12 de 2020 com ações na carteira, sim, precisa declarar no imposto de renda. Então você vai ter que declarar, você tem um bem, você tem um direito, você tem uma participação nessa empresa. Consequentemente, você é obrigatório a informar isso para a Receita Federal. Da mesma forma, se você tivesse participação numa empresa, num comércio, você teria que colocar, você tendo ação de uma empresa, você é sócio, você vai precisar informar isso também, tá? Então não tem, já estou desmistificando aquele mito de pessoas que falam, tenho 50 reais, tenho 40 reais, tenho 10 ações numa empresa, eu não vou declarar imposto de renda. Precisa declarar. Todo mundo que virou o ano com ações na carteira precisa declarar. Ponto 1. Aonde eu vou declarar e qual o código que eu vou declarar essas ações? Código 31, né, com o codinome ações, inclusive as provenientes de linha telefônica. Esse é o código que vocês devem utilizar para declarar ações, tá? Que aba do imposto de renda? Bens e direitos. Outra dúvida muito importante. Eu tenho lá 10 ações em 31/12 e a cotação atual do dia era de 20 reais. É esse valor, Bruno, que eu devo lançar no meu imposto de renda? Não. Você tem que lançar o preço médio de compra. E isso é um ponto de muita atenção, por quê? Porque no final do ano, todas as corretoras e bancos, eles vão mandar um informe de rendimento. Nesse informe de rendimento vai ter a quantidade de ações e talvez a cotação do dia 31/12. Né? Eles não vão informar para vocês o preço médio. Porém, na declaração, vocês têm que lançar o preço médio. Como que eu faço para saber o meu preço médio? Ou você dê um print lá na sua carteira na data de 31/12, ou você vai ter que calcular. E eu vou ensinar um pouquinho mais para frente do vídeo como calcular esse preço médio, tá? Então, enfatizando mais uma vez, você vai lançar a quantidade de ações que você tinha no 31/12 e o seu preço médio da sua carteira daquela ação naquele dia, tá bom? Pagamento de DARF. Quando eu devo pagar? Acho que é uma dúvida de muitos investidores. Lembrando que o fato de eu pagar DARF não quer dizer que eu não tenha que declarar o meu lucro. Isso é uma coisa muito importante que confunde muito, né? Primeira coisa, se a somatória de vendas daquele mês for maior do que 20 mil reais, então assim, eu vou pegar ação por ação, depois eu vou dar exemplos de como fazer, como calcular, tudo certinho. Então se eu somar tudo que eu vendi naquele mês e a somatória de tudo que eu vendi for maior do que 20 mil, ponto, eu já estou obrigado a pagar imposto de renda. Quando? Eu vou ter que calcular. A corretora calcula para mim? Não. Eu vou ter que calcular real por real,
tudo que eu vendi, tudo que eu tive de lucro, tudo que eu tive de despesa, chegar naquele valor e emitir uma DARF. Essa DARF tem que ser paga até o mês subsequente do que você apurou. Então, por exemplo, eu apurei lá em janeiro, até o último dia útil de fevereiro, sei lá, dia 28 de fevereiro, eu vou ter que pagar a DARF referente ao mês de janeiro. Isso se eu vendi mais do que 20 mil reais em ação. Agora, Bruno, se eu vendi menos do que 20 mil reais em ação, não precisarei pagar DARF. O fato de eu não precisar pagar DARF não quer dizer que eu não tenha que apurar esse resultado para lançar no meu imposto de renda, como nós vamos ensinar vocês nos vídeos mais para frente, tá? Nesse vídeo mesmo, desculpa, mais para frente na nossa explicação. Então, somei mais do que 20 mil e vou precisar pagar imposto? Sim, vou precisar pagar imposto. Vendi menos do que 20 mil, não vou precisar pagar imposto? Não, mas isso quer dizer que você não tenha que calcular, porque isso mesmo também vai ter que ser lançado na declaração de imposto de renda, tá? Agora tem a grande questão que confunde muita gente. Day trade e swing trade. O que é o day trade? É quando você compra ação num dia e vende essa ação no mesmo dia. Se você fizer esse procedimento de comprar e vender no mesmo dia, não tem nem conversa, gente. Fez isso, tem que pagar em cima do lucro. Comprei por 20 reais 100 ações, vendi por 30 reais 100 ações no mesmo dia, tive um lucro de 10 reais vezes 100, R$ 1.000 de lucro nessa operação, eu vou ter que pagar quanto? 20% de imposto de renda. Ah, mas é menos do que 20 mil reais no mês. Não interessa. Day trade você não entra nessa regra de isenção, tá bom? Já o swing trade, se eu comprei num dia e vendi no outro, desde que seja mais do que 20 mil reais, sim, eu vou ter que emitir a DARF e pagar 15% em relação ao meu resultado líquido. Ambas as operações, tanto day trade e swing trade. Bruno, por que você fala resultado líquido? Porque quando eu vou calcular o meu lucro, eu posso abater emolumentos, taxa de registro e corretagem. Então eu abato isso do meu lucro, que isso são custos da operação, aí sim eu aplico a alíquota de 20% para day trade e 15% para swing. Tá bom, pessoal? Então isso é muito importante vocês saberem diferenciar as operações e quando pagar DARF e quando não pagar, tá? Eu vou lançar isso no meu imposto de renda como? Né? Quando for superior a 20 mil reais, eu vou lançar no IR, na aba Renda Variável, ganhos líquidos ou perda com operações comuns. Subtítulos, ações. Lá nesse subtítulo, eu vou ter lá para diferenciar em day trade e swing trade. Isso é uma coisa que a gente vai explorar um pouco mais para frente do vídeo, porém, você vai ter campos destacados de day trade e de swing trade. E esse lançamento, pessoal, ele tem que ser mensal. Então, vocês vão ver lá na declaração que eu preciso fazer de janeiro, fevereiro, março. Então, eu vou ter que apurar meu resultado todos os meses, né? Já quando a venda for inferior a 20 mil, eu não vou precisar fazer esse lançamento mês a mês. Porém, muito importante, eu preciso anotar aquele resultado. Porque no imposto de renda, eu vou ter um campo lá que eu vou lançar em rendimentos isentos e não tributáveis, com o código 20, ganhos líquidos em operações de mercado à vista e ações negociadas em bolsa de valores até 20 mil. Então, pessoal, isso aqui eu preciso anotar que eu vou fazer um único lançamento. Então eu vou somar os meus resultados de tudo que eu vendi, menos de 20 mil reais todos os meses, vou subtrair meus custos operacionais de emolumentos, taxa de registro e corretagem e vou fazer esse único lançamento num único campo no imposto de renda que a gente também vai abater mais para frente. Então assim, isso aqui foi um resumão do imposto de renda. Agora no vídeo eu vou explorar mais no detalhes dando exemplo. Quem quiser continuar com a gente, vamos lá. Só lembrando, pessoal, que eu não sou contador, não é nossa formação, não é nossa especialidade. A gente da mentoria financeira, e essa é a forma que a gente instrui o pessoal a fazer, e assim que eu faço o meu imposto de renda, por isso que eu estou compartilhando um pouquinho dessa minha experiência com vocês, tá? Então isso aqui não é uma recomendação A, B ou C, eu estou falando como eu faço o meu imposto de renda, tá bom?
Outra coisa que eu ia pedir desculpa pela falta de pontuação aqui no PowerPoint é que a gente está com uma versão em inglês que não permite acento, tá bom? Vamos lá dando continuidade para a gente entrar a fundo nos temas. Agora nós iremos detalhar como lançar em bens e direitos a nossa posição no dia 31/12. Então, primeira coisa que vocês têm que saber, pessoal, a corretora ela vai mandar um informe de rendimento. Nesse informe de rendimento vai ter toda a quantidade de ações que vocês tinham na data de 31/12. Porém, a corretora não vai informar o preço médio. E vocês viram lá anteriormente que a gente tem que lançar na declaração o nosso preço médio. Muitas corretoras informam a cotação atual, na data do dia 31/12, quanto que estava a ação daquela empresa. Porém, esse número não é correto vocês informarem. Muita gente pega aquele papel que chega da corretora e já entrega para o contador. E o contador, por inexperiência, às vezes não conhece de mercado de renda variável, vai lançar aquela informação. Então é muito importante que vocês declarem o preço médio. Então a quantidade é suficiente. Algumas corretoras já mandam com o CNPJ da empresa, que vocês vão ver que vai ser necessário essa informação também, né? Porém, se a corretora não mandar o CNPJ, você pode entrar na B3, colocar o código, já lá nos dados básicos já vai aparecer também o CNPJ da empresa. Mas, gente, é muito importante. É o preço médio com a quantidade de 31/12. Por isso que a gente recomenda a todo o pessoal que faz mentoria aqui com a gente, que nessa data tira uma fotografia da carteira, anota numa planilha, tira um print no celular, porque aquele é o preço que vocês vão precisar lançar. Bruno, não marquei o valor do meu preço médio, preciso calcular. Como que eu vou calcular esse preço médio? Esse preço médio será calculado de forma ponderada, é um preço médio ponderado. Por quê? Porque pode ser que numa data, ao longo do ano, eu comprei 10 ações de uma empresa e paguei R$100. Passou lá, sei lá, 6 meses, eu comprei a mesma ação, só que eu comprei numa quantidade muito maior e paguei um preço muito mais barato. Consequentemente, não é só pegar um e dividir pelo outro, eu vou ter que ponderar pelas quantidades. Então eu vou ensinar vocês a fazerem essa continha aqui. Então, primeiramente, separa todas as ações que você comprou daquela empresa durante o ano e faz uma média ponderada. Como que a gente faz uma média ponderada? Eu pego a quantidade de ações que eu comprei numa data, multiplico pelo preço que foi pago nessas ações, somo a quantidade que eu comprei na outra data, multiplico pelo preço que eu paguei, somo esses dois parênteses e vou dividir essa somatória pela quantidade de ações. Então, ó, quantas ações eu comprei ao todo ao longo do ano? 200? Então, legal. Então, eu vou fazer 100 vezes 20, que foi a quantidade que eu comprei no primeiro dia, mais 100 vezes 30. Isso aqui vai dar R$5.000. R$5.000 eu vou dividir pela quantidade total, que é 100 mais 100, 200. Se eu fazendo essa conta, eu vou chegar no meu preço médio aqui de Petrobras de R$25. É esse número, R$25, que eu vou preencher lá em valor na minha declaração de imposto de renda. O código para a gente lançar isso, pessoal, é o código 31. Então é o código 31, ações inclusive as provenientes de linha telefônica, no campo bens e direitos. Eu vou abrir aqui minha declaração de imposto de renda para ficar mais fácil para exemplificar isso. Então aqui, ó, novo, né? Código. Qual código a gente acabou de aprender? 31. Né? Então ele já me dá aqui, ó, ações inclusive as provenientes de linha telefônica. País Brasil, vou colocar aqui o CNPJ da empresa e a discriminação. Eu deixei uma meio que prontinha aqui já para vocês entenderem. Ó, 31, Brasil, coloquei o código, no caso eu coloquei o CNPJ da Petrobras, coloquei aqui o CNPJ da empresa. Eu comprei 200 ações da Petrobras, o CNPJ dela aqui, com um preço médio de R$25. Ações custodiadas na corretora XP, Clear, vocês vão colocar o nome. Também é legal colocar o nome da corretora. Gente, imposto de renda, quanto mais informações vocês colocarem, melhor para a Receita. Totalizando um valor de R$5.000, tá? Então eu vou abaixar aqui
Eu não tinha nada dessa ação no ano anterior e comprei 5 mil reais. Eu tive um aumento do meu patrimônio aqui de 5 mil reais nesse ano. Aqui é o valor que eu coloco. O que é esses 5 mil? Os 25 reais vezes os 200. Tá certo, pessoal? Então, essa é a aba Bens e Direitos da Declaração de Imposto de Renda que vocês vão colocar. Lembrando que não importa se tem 1, 2, 3, 1.000, 1 milhão de ações. Virou o ano com ação, tem que declarar aqui. Pessoal, agora nós falaremos de pagamento de imposto de renda, tão famosa pagamento de DARF. Lembrando que esse tema que a gente vai abordar agora na nossa apresentação não tem nada a ver com o que a gente falou em bens e direitos. Como a gente aprendeu, que tem que declarar em bens e direitos. Todo mundo que virou o ano seja com uma única ação. Agora nós falaremos em relação à venda de ações e pagamento de imposto de renda em cima do resultado, né? Primeiramente eu vou falar de quem vendeu menos de 20 mil reais no mês. Então, pessoal, a Receita, ele dá um crédito pra gente, um bônus pra gente, principalmente para incentivar investidores iniciantes e pequenos a investirem na bolsa, de 20 mil reais de venda. Então eu vou fazer a somatória de tudo que eu vendi dentro do mês, e se essa somatória de todas as minhas vendas me derem menos do que 20 mil reais, eu estou enquadrado na faixa de isenção. Eu não preciso pagar DARF em relação àquele resultado. Tá? Ah, Bruno, comprei 1 milhão de reais de ações esse mês. Não interessa o quanto você comprou. Vamos fazer esse exemplo aqui que vai ficar mais fácil. O importante é o valor que vendeu. Olha nesse caso aqui, ó. Eu comprei de Petro 4 1.000 ações a 26 reais, gastei 26 mil. Depois eu comprei 1.000 ações da Vale por 60 reais, gastei 60 mil. Tô somando os dois aqui, tá dando 86. Não interessa o quanto você comprou no mês. Você pode comprar 1 milhão, 2 milhões, 100 reais, 10 reais. Você pode comprar o quanto quiser. Não vai ser importante esse número pra gente calcular o quanto a gente tem que pagar de imposto naquele mês. Essa compra aqui, né? Eu fiz essa compra e depois, no dia seguinte, eu fiz vendas. Por que no dia seguinte? Porque se eu fizesse essas compras e vendas no mesmo dia, eu ia enquadrar com day trade. A gente vai abordar o assunto day trade um pouco mais para frente, mas é importante que nesse exemplo aqui que eu vou dar para vocês entendam que foi compra num dia e venda no outro dia, seja um dia, 2 dias, 10 dias, 300 dias depois. Tem que ser em dias distintos, não podem ser no mesmo dia, senão essa regra que eu vou explicar não é aplicável. Tá bom? Então eu comprei lá os 86 mil reais de ação, né? E já no dia seguinte eu vendi 100 ações da Petro por 28 reais, que totalizou 2.800 reais. E também vamos falar que 2 dias depois eu vendi 100 ações da Vale por 70 reais. A somatória minha naquele mês, eu só fiz essas duas vendas dentro do mês de janeiro, tá, pessoal? Então eu somei aqui os 2.800 com 7 mil. Que é o quê? O preço, a quantidade de ação vezes o preço que eu vendi. A quantidade de ação vezes o preço que eu vendi. A somatória está dando 9.800. Opa, está dando 9.800 reais. É menos do que 20 mil? Sim, menos do que 20 mil. Então eu estou isento, não preciso me preocupar em pagar DARF. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto muito importante, né? Não preciso declarar. Sim, eu preciso declarar que eu tive um lucro. Olha só aqui, ó. O meu lucro foi de 200 reais na ação da Petro. Ah, Bruno, quanto que você sabe que foi 200? Ó, se eu vendi 100, eu comprei por 26, vendi por 28. 2 reais vezes 100 dá 200 reais de lucro. Mesma coisa na Vale, ó. Tive 10 reais de lucro por ação. Eu vendi 100 ações, isso me deu um resultado de 1.000 reais. Eu tive um lucro nesse mês de 1.200 reais. Eu preciso pagar DARF naquele mês? Não. Mas esse valor irá precisar constar no seu imposto de renda. Aonde? Em lançamentos, nós vamos lançar em rendimentos isentos e não tributáveis.
com o código 20, né? Eu vou mostrar isso para vocês na declaração de imposto de renda. Por isso, pessoal, que é muito importante vocês fazerem a conta de mês a mês para entender se a somatória das vendas extrapola o valor de 20 mil. Extrapolou, eu estou elegível e vou ter que pagar imposto de renda, que vai ser o nosso próximo slide da apresentação. Nesse slide a gente está falando de não extrapolei naquele mês eu não preciso pagar. Porém, esse resultado de 1.200, ele tem que ser sim na declaração de imposto de renda. Lembrando que, uma informação muito importante, esses 1.200 é o resultado bruto. Porém, o que eu vou lançar na minha declaração é o resultado líquido. Então eu pego esses 1.200, tiro minha corretagem, cada corretora cobra uma, né? Eu tiro emolumentos e tiro taxa de registro. Tirei esses dois valores, vai dar meu resultado líquido. É esse valor que eu tenho que colocar na minha declaração. Lembrando que, por que eu tenho que colocar isso? Porque isso foi um ganho de capital, aumentou o meu patrimônio. O fato de eu ser isento não quer dizer que eu não tenha que declarar. E nesse campinho da declaração de imposto de renda, diferente do tributável, lá quando a gente vende 20 mil reais, que a gente tem que preencher todos os meses, esse aqui eu vou fazer um único preenchimento no ano. Então é importante vocês fazerem uma planilha de controle, colocando lá, janeiro, 1.200, fevereiro, 300, março, 400. Aí você vai somar o valor do ano inteiro e vai lançar num único campo da declaração de imposto de renda. Vamos lá para a declaração para a gente entender isso? Pessoal, com a declaração aberta aqui, eu vou lançar esses rendimentos isentos e não tributáveis, que são aqueles menos do que 20 mil reais, da seguinte maneira. Eu vou entrar nessa abinha aqui, ó, rendimentos isentos e não tributáveis, vou clicar em novo, vou usar o código 20, né, o que a gente já aprendeu lá, que estava na nossa apresentação. Ganhos líquidos em operações de mercado à vista e ações negociadas em bolsa de valores. Valor de alienação realizado até 20 mil reais. Está bem explicadinho aqui. Então aqui vai aparecer o nome, né, esse aqui é um CPF X que a gente está usando. Então, ó, você pode ver que eu tenho um único campo. Então a somatória de todos os meses que eu coloquei no imposto de renda, eu tenho que colocar aqui, ó, nesse valorzinho. Então, por exemplo, eu coloquei lá, eu somei lá 1.200 no mês, 2.000 no outro, 300 no outro, 400. Eu ganhei ao longo do ano de resultado líquido 5 mil reais. Pronto. Então eu não tenho que me preocupar em fazer a declaração mês por mês. É a somatória de tudo o que eu fiz. Então, pessoal, mais uma vez, o fato de eu não pagar DARF não quer dizer que eu não tenha que declarar esse valor no imposto de renda. Dando continuidade aqui na nossa explicação, agora eu vou falar em exemplos e casos que você vendeu mais do que 20 mil reais dentro daquele mês. Então lembrando, pessoal, só para mais uma vez enfatizar esse conceito, você pode comprar o quanto for de ação. Isso aqui não vai mudar em nada na hora da gente saber se você está elegível ou não a pagar imposto, né? O importante é o quanto você vendeu. Nesse caso aqui, né, eu vendi em datas diferentes, lembrando que não foi no mesmo dia, eu não comprei ação da Petro hoje e vendi hoje, eu comprei num dia e vendi no outro. Porém, eu somei todas as minhas vendas, e a somatória das minhas vendas, nesse exemplo aqui, deu R$ 26.600. Então olha só, de Vale deu 70 vezes 300, né, deu 21 mil, e de Petro deu 200 vezes 28, que deu 5.600. A soma das duas deu R$ 26.600. Opa, acendeu a luzinha amarela aqui, galera. Somou tudo que vendeu no mês, deu mais do que 20 mil, eu vou ter que pagar imposto, eu vou ter que pagar a famosa DARF, né? Então, para a gente saber, a partir de agora que a gente já calculou, que a gente vendeu, que a gente já calculou que a gente está com mais de 20 mil reais, nós vamos ter que calcular o quanto foi esse resultado. Então, eu vou pegar aqui, ó, meu lucro de Petro foi de 400 reais e de Vale 3 mil. Deu 3.400 reais. Como que a gente calcula esse lucro? Mais uma vez, é o preço de compra menos o preço de venda. Esse é o lucro bruto, tá? Vezes a quantidade que você vendeu. Eu comprei 1.000 aqui e vendi 200, eu só tenho que calcular em cima de 200. Então é R$2 por ação, vezes 200 que eu vendi, deu R$400, tá? Preciso pagar imposto?
Sim. Por quê? Porque a somatória de tudo que eu vendi no mês está mais do que 20 mil. Eu preciso declarar? Sim. Eu preciso emitir DARF mês por mês que eu vender mais do que 20 mil reais. Para eu calcular o quanto valor que eu vou ter que pagar de DARF, eu vou pegar o meu lucro bruto do mês e vou abater os meus custos. O que são esses custos? A gente já falou, emolumentos, taxa de registro e corretagem. Eu tiro esses custos, chego num lucro líquido de R$ 3.300. Desses 3.300, eu aplico os 15% de alíquota, esse percentualzinho aqui, eu faço essa conta vezes 0,15 para chegar nesses R$ 495. Por que 15%, Bruno? Que para venda de ações mais do que 20 mil, em dias diferentes, eu tenho que pagar 15%, tá bom? Como que eu faço para pagar esse imposto, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que vocês têm que gerar a DARF. Isso é muito importante. Tem gente que fica esperando chegar um boleto da Bolsa, da CVM na casa para pagar o imposto. Não é assim, gente. É responsabilidade de cada investidor fazer os cálculos e fazer o pagamento, tá? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês. Pessoal, compartilhando aqui agora o site da Receita Federal, eu digito no Google lá, SICA-UC Web, né? Eu consigo chegar nessa telinha aqui da Receita. Então eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, para quem quiser consultar também pode consultar por aqui esse link. Entrando aqui no SICA Web, eu venho aqui, ó, cálculo e emissão de DARF pessoa física. Eu clico aqui. Vou aqui depois em preenchimento rápido. Em preenchimento rápido, ele vai pedir o CPF, data de nascimento e uma série de informações que eu vou preenchendo passo a passo aqui no site da Receita. É bem simples, tá? Uma coisa muito importante. O código para pagamento de imposto de renda variável é o 6015. Então, quando perguntar o código da operação, vocês vão colocar 6015 para pessoa física, tá bom? Então é isso, aí no final do preenchimento vai emitir um boleto, esse boleto você preenche, né, e você tem até o dia de 31, ou o último dia útil do mês subsequente para fazer esse pagamento do boleto, né, então ele já vai sair com a data lá de vencimento, você vai no seu banco, ou na Caixa Econômica Federal, ou até mesmo na Internet Banking, ou na lotérica, e faz esse pagamento da DARF. Pessoal, agora aqui na declaração eu vou mostrar onde que a gente vai lançar mês a mês essas operações de vendas acima de 20 mil reais. Então vocês vão abrir aqui na sua declaração, vocês vão ter esse itemzinho aqui ó, no canto esquerdo, renda variável. Vamos clicar aqui, ó, operações comuns e day trade. Clicando aqui, ó, vocês podem ver que ele vai aparecer a aba titular e dependente. No caso aqui a gente está fazendo para o titular. Tá vendo aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Eu vou precisar lançar mês a mês todos os que eu paguei. Então, por exemplo, aqui, operações de ações. Vocês estão vendo que eu tenho duas colunas, operações comuns e day trade. Day trade a gente ainda não falou, nós só vamos falar de operações comuns por enquanto. Que são aquelas que a gente compra num dia e vende no outro, também conhecido como swing trade, né? Então aqui, no caso, vamos supor que eu coloque aqui que eu tive um ganho de tive um ganho de R$3.500, né? Então esse foi o meu total do meu lucro, né? No mês de janeiro. Eu vou descendo aqui até o final, ele já vai me calcular 15% em cima desse valor de lucro e vai soltar aqui o imposto devido, né? Então, nesse caso, eu vou ter que pagar R$525 de imposto, né? Um pouquinho mais para baixo, né? Ele vai ter aqui o imposto a pagar, o imposto pago. Se eu paguei a DARF de 525, eu já preencho aqui, ó, 525 pago. Ou seja, ele vai enxergar que naquele mês eu já fiz o acerto que eu tinha que fazer com a Receita. Então eu não devo nada de imposto. Lembrando que isso, pessoal, é mês a mês. Vendeu mais do que 20 mil reais, janeiro, fevereiro, março, abril. Outra coisa muito importante que ninguém conta para vocês.
Tive prejuízo na venda de ações naquele mês. Eu posso declarar esse prejuízo aqui, tá? Esse é o pulo do gato. Por exemplo, vamos supor que em fevereiro eu tive um prejuízo de R$ 1.000, certo? Vou colocar negativo esse valor aqui, porque foi prejuízo, né? Menos R$ 1.000. Aí, lá em março, eu tive um lucro de R$ 1.000. Olha que bacana. Aqui embaixo. Imposto devido, zero. Por quê? Porque aquele prejuízo que eu tive de fevereiro, ele está abatendo em março. Então, se você teve prejuízo esse ano na venda de ações, é muito importante também que vocês lancem esses valores. Por quê? Mesmo que você não use esse crédito no ano subsequente, isso já vai ser carregado. Porém, a partir do momento que você não informar esse prejuízo aqui na declaração, você perde esse valor, ele vai ficar perdido por aí. E a gente pode utilizar isso para bater no futuro, tá bom? Agora, finalmente, falaremos de day trade. O que é o day trade? É quando você compra a ação de uma empresa num dia e vende ela no mesmo dia. Também aqui, pessoal, mais uma vez, não importa o quanto você compra. O importante é o quanto você vende. E se você vender no mesmo dia, você perde aquele benefício dos R$ 20.000 de isenção nessa modalidade. Ou seja, comprei lá 1.000 ações da Petro, continuando aquele mesmo exemplozinho que a gente está usando desde lá de trás. 1.000 ações da Vale, o preço de R$ 60, gastei 86 mil, não interessa o quanto você gastou. O importante é isso aqui. Eu vendi no mesmo dia 100 ações da Petro e 100 ações da Vale. Nossa, Bruno, mas eu vendi aqui, ó, nesse valor, menos do que R$ 20.000, vendi 12.600. Não interessa, você vendeu no mesmo dia. Se você vendeu no mesmo dia, você vai perder aquele benefício, né, dos R$ 20.000. Então eu tive um lucro aqui de 1.200. Eu vou ter que descontar os custos da operação, corretagem, emolumentos, taxa de registro, que a gente já aprendeu. Vou calcular o meu resultado líquido dessa operação. Então, 1.200, vamos supor que o custo dessa operação foi de R$ 50. Deu 1.150. Esses 1.150, eu vou ter que aplicar uma alíquota de 20%. Ou seja, eu vou fazer uma conta, 1.150 vezes 0,2, certo? Ou seja, esse resultado é o valor que eu vou pagar de imposto de renda. 1.150, fazendo a calculadora aqui, 0,2. Deu R$ 230 de lucro. Ah, vou ter isenção? Não. E a regra aqui vai ser a mesma regra que a gente explicou para empresas acima de 20 mil. Nós teremos que lançar a nossa declaração mês a mês, inclusive valendo para a regra de prejuízo. Tive prejuízo? Declaro o prejuízo, porque isso você pode abater em operações futuras, tá? Então, olha só, mercado à vista, eu tenho a opçãozinha aqui, operações comuns e day trade. No caso aqui, eu vou lançar em day trade. Eu tive um lucro lá de quanto no day trade que a gente viu aqui? Eu tive um lucro de 1.200 menos 50, nesse exemplo hipotético nosso de custo, deu um lucro de 1.150. R$ 1.150 de lucro. Vamos descer aqui, ó, no mês de março, né? Então vamos supor que janeiro eu não operei, fevereiro. Eu tenho que lançar no mês vigente, no mês da venda daquela ação. Eu vou descer aqui até o final. Olha só, ele já deu aqui, ó, imposto devido, R$ 230. Por que R$ 230, Bruno? Porque a Receita sabe que day trade é 20% de imposto que eu tenho que pagar. Tá certo, pessoal? Pessoal, eu vou deixar algumas dicas aqui no final do nosso vídeo para a gente terminar. Sei que foi um vídeo longo, mas é muito importante que vocês entendam no detalhe, né? Então, algumas dicas. Aquele investidor que fala, puta, eu não sei, eu operei numa corretora A, corretora B, corretora C. Eu não sei o quanto eu comprei daquele determinado papel para declarar na minha posição de bens e não recebi meu informe de rendimento ou não sei meu preço médio. Se vocês entrarem no canal do investidor, na B3, que é o SEI,
O SEI é o número que todo investidor tem. Lá você consegue puxar um extrato de todas as suas compras por período. Ou seja, vocês conseguem puxar no ano tudo que foi comprado. Deixa eu mostrar a carinha do site aqui para vocês. E olha só, se eu entrar aqui, ó, em CPF e senha, se você não sabe, você coloca esqueci, vai chegar por e-mail, tá? Então você coloca aqui esse canal eletrônico do investidor, você consegue acessar e ter acesso a tudo que você comprou, tá legal? Outra coisa bem interessante, outra dica legal. Vocês viram que o procedimento de você calcular imposto, ainda mais aquele cara que opera fundo imobiliário, ação, opção, day trade ações, day trade mercado futuro, é bem complexo para você calcular o imposto de renda, ainda mais de pessoas que não são muito bem organizadas. Existem alguns aplicativos pagos, isso vocês podem pesquisar na internet. Eu não vou recomendar A, B ou C, porque eu nunca testei nenhum deles, tá? Mas existem um monte de aplicativos que vocês importam as suas notas de corretagem. Você faz o download das suas notas de corretagem um ano inteiro. E esse aplicativo automaticamente já faz os cálculos. Lembrando que ações acima de 20 mil e day trade tem que ser pago todo mês. Você passou esse ano inteiro, não tinha assistido esse vídeo, não tem informação sobre isso. Você vai ter que pagar todos os meses com multa, pessoal. Vocês podem entrar naquele site que eu compartilhei com vocês, o Sica Web, e gerar o exercício, o mês de exercício que vocês querem pagar, o mês de competência que vocês querem pagar, e a Receita já calcula a multa, tá bom? Lembrando que a gente tem muitos CPFs hoje já bloqueados no Brasil por falta de pagamento de imposto e pagamento errado. Então é muito importante que esse vídeo chegue ao maior número de investidores possíveis. Eu sei que foi um vídeo longo, um vídeo cansativo, mas eu espero que ele tenha sido muito útil para vocês e ajude bastante nas operações. Tá certo, pessoal? Mais um pedido, aquela curtida nesse vídeo, seguir o nosso canal, isso ajuda a gente muito a colocar novos conteúdos no ar. Tá bom? Até o próximo vídeo, muito obrigado.